Olá! No último dia 15 de maio se comemorou o Dia da Família. E na Palavra de Deus nós temos vários exemplos de famílias. Algumas que souberam identificar, entender o direcionamento de Deus e tiveram uma vida muito próspera, muito abençoada por Deus. Mas hoje eu gostaria de falar sobre uma família que não buscou o direcionamento de Deus para viver o propósito de Deus. Consequência disso, tiveram um fim muito triste. E eu convido você a ler essa história. E essa história começa lá em Gênesis capítulo 15. Mas nós vamos ler a partir do 19. Mas antes eu queria te situar um pouquinho na história. Abraão e Ló eram parentes, viviam juntos. Só que ambos prosperaram muito, o rebanho cresceu muito. Então eles tomaram uma decisão conjunta de cada um morar distante um do outro. E Abraão permitiu que Ló escolhesse. Ló, se você decidir para a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa. Ló olhou para a região de Sodoma e Gomorra e viu que aos seus olhos era uma região muito próspera, que ele teria muita chance de poder prosperar financeiramente e decidiu ir para lá. Mas ele se esqueceu que Sodoma e Gomorra era uma cidade que havia muitas pessoas perversas, onde o pecado habitava naquela cidade. E então Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. E quando Abraão fica sabendo disso, Abraão pede para Deus que poupe Ló e a sua família. Isso está lá no capítulo 15. Mas vamos ler a partir do capítulo 19, versículo 1. Os dois anjos chegaram ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou, levantou e foi recebê-los. Prostrou-se o seu rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os seus pés, passar a noite e pela manhã seguir o seu caminho. Versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa e chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha só o que Ló propõe. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Agora eu vou ler a partir do 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, levem daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens agarraram Ló pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, e não olhe para trás. E não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para os altos da montanha, ou você será morto. E eu convido você a ler todo o capítulo 19, para você poder entender o fim trágico dessa família. Então, como vocês puderam ver, a cidade que Ló tinha colocado a sua família era uma cidade muito pecadora e que havia muitos homens perversos. A tal ponto, a perversidade já estava até no coração de Ló, que quando aqueles homens vão lá para verem quem eram os anjos, Ló oferece as suas próprias filhas virgens para terem relação sexual com esses homens. Aqui então nós podemos aprender que, como pais, nós podemos aprender com o erro de Ló. Muitas vezes a gente toma nossas decisões baseadas só na vida financeira. A gente não olha em que situação de risco que nós estamos colocando os nossos filhos, aonde nós estamos colocando nossos filhos. Ló não buscou a direção de Deus para fazer essa escolha. Talvez você também não tenha buscado ou não esteja buscando a Deus para fazer decisões em relação à sua vida financeira. Então, muitas vezes a gente se vê cercado de dívidas, mas dívidas que não vêm do Senhor, porque você não procurou direção de Deus para a tua situação financeira. Talvez você foi morar em algum lugar, ou algum bairro, alguma cidade, que você viu que você perdeu o controle dos seus filhos,
que você perdeu o seu casamento. Então, como pai, como mãe, nós devemos estar muito atentos às decisões que nós estamos tomando, buscar em Deus a direção. Porque a mulher de Ló, pelo que nós entendemos da leitura da palavra de Deus, apoiava o seu esposo. Se você continuar lendo o texto, eu convido você a ler, os anjos deram uma ordem para que Ló e a sua família, quando saíssem da cidade, eles não deveriam olhar para trás. Mas se a gente continuar lendo o texto, a mulher de Ló, ela olha para trás. Mas por que ela olhou para trás? Será que ela estava com saudade? Será que ela estava com saudade das amigas, das amizades, daquilo que ela havia construído? Será que ela não creu que era Deus que estava dando essa ordem? O fato é que ela olhou para trás e ela morreu. Na palavra de Deus, em Filipenses, Paulo nos dá uma orientação muito interessante, que quando nós estamos seguindo a Jesus, nós devemos olhar somente para o alvo e prosseguir olhando somente para o alvo. Mas para a gente prosseguir, a gente deve esquecer das coisas que para trás ficaram. Quando Deus te der uma direção e você entender que é de Deus, não olhe para trás. Siga atento somente ao direcionamento de Deus. Por terceiro, o que a gente pode aprender com as filhas de Ló é que elas viram o cuidado de Deus, testemunharam da morte trágica da mãe. E na palavra de Deus, já no finalzinho do versículo 19, diz que eles foram morar numa região montanhosa, distante das pessoas, por medo. Medo que talvez fossem julgados, medo talvez que fossem hostilizados. Mas é tão interessante pensar que Deus tirou elas daquele ambiente de pecado, mas o pecado, por decisão delas, continuava no coração delas, presente na vida delas. E a consequência disso é que uma das filhas diz para a irmã: como o nosso pai já está velho e não tem homens ao redor, vamos embebedar o nosso pai, ter relação com ele e garantir a nossa descendência. Que triste o fim dessa família. Talvez você, como filho, culpe o que você esteja vivendo hoje por uma decisão errada dos seus pais. Mas eu convido a você a se libertar da culpa, se libertar do pecado. Confesse, decida você a viver uma história. Conheça Jesus, permita que Deus transforme a vida, a história da sua família. Se você está ouvindo essa mensagem, se o teu coração ainda bate, é porque você ainda tem chance de construir um novo final para a sua família. Que Deus te abençoe.